Olá, sejam todos bem-vindos. Nós iremos começar agora mais um resumo, será o resumo da lição de número 4. Vamos falar hoje a respeito de Paulo, a vocação para ser apóstolo. Então nós iremos fazer um resumo dessa lição, que é a lição aqui de acordo com o calendário da revista aqui da CPAD, seria a aula a ser aplicada no dia 24 de outubro de 2021. Então nós vamos falar a respeito de Paulo, a vocação para ser apóstolo, né? Que o texto áureo está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 1, e ele nos diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E a verdade prática, ela nos traz a seguinte mensagem: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no seu reino divino. Então ficam dois pontos aqui, logo de início, aqui com o texto áureo e com a verdade prática, tem dois pontos que são muito importantes que já ficam evidentes, né? Ou seja, o primeiro é que Paulo foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, ou seja, não foi por causa da vontade de Paulo, não foi por sua vontade, por um querer individual dele, como uma realização pessoal. E o outro ponto importante também que ele destaca aqui na verdade prática é que Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Então tem esses dois pontos que é justamente que pauta de certa forma o ministério e a vida do apóstolo Paulo. Ou seja, um ponto que nós falamos lá no texto áureo, que é justamente o fato dele ter sido chamado por Deus, e o outro ponto importante é que Deus realiza, quando essa pessoa é chamada por Deus, ela aceita esse chamado, Deus realiza através da vida dessa pessoa obras que são, digamos assim, só são explicadas por causa da intervenção divina na vida da pessoa, ou seja, são grandes feitos no reino divino, em prol do reino divino, em prol da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vou destacar aqui alguns pontos, como sempre costumo falar, não vou ler toda a revista e destacar todos os pontos para não prolongar muito aqui, até porque é só um resumo, mas eu vou destacar os pontos que eu acredito serem mais importantes, pelo menos na minha visão, né? Serem os mais importantes. Aqui na introdução, ele fala o seguinte, que veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Ou seja, um ponto importante a respeito do ponto de partida, digamos assim, para o ministério de Paulo foi justamente sobre a questão da sua vocação, sua escola de formação. Ou seja, Paulo não foi... Às vezes a gente, quando ouve a história, até causa a impressão, né, que Paulo teve um encontro com Cristo num dia e é como se na semana seguinte ele já tivesse saído, já tivesse se tornado um missionário, já tivesse saído para propagar o evangelho de Cristo. Mas na verdade não foi bem assim, né? Ou seja, Paulo, ele teve esse encontro com Cristo, mas até que ele se tornasse apóstolo, se tornasse digamos assim, um missionário na obra de Deus, demorou um certo período, né? Ou seja, ele passou ali no deserto da Arábia, ficou ali por um período de 3 anos aproximadamente, para depois disso é que ele digamos assim, se dispôs a fazer a obra de Cristo, né? Ele começou a exercer o seu chamado para a obra de Cristo. E o primeiro tópico, ele fala o ponto de partida para a vocação de Paulo. Um ponto importante aqui que ele destaca é que a chamada e a presciência divina, né? Ou seja, quando ele fala da presciência divina é justamente pelo fato de Deus saber de todas as coisas, né? Ou seja, quando a chamada de Paulo, ela foi segundo a presciência divina, porque foi segundo a sabedoria e segundo o conhecimento divino. Ou seja, Deus, ele sabe de todas as coisas, mesmo antes dela acontecerem, né? Ou seja, Deus não precisa ler o jornal para se informar, Deus não precisa, digamos assim, de alguém para lhe informar para que ele possa tomar uma decisão. Na verdade, Deus ele tem a sua presciência, né? Ou seja, é conhecimento do futuro, é conhecimento dos fatos antes que eles aconteçam, né? Então Deus já sabia, e inclusive ali quando ele mandou Ananias ir ali orar por Paulo, por Saulo, ele falou justamente a respeito disso, que esse será para mim um vaso que será usado para levar a minha palavra para reis, para Israel, para os gentios, e como nós vimos na história de Paulo que aconteceu, né? Lá em Gálatas 1:15 ele fala justamente a respeito disso. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça.
isso, às vezes, para nós parece até meio que controverso, né? Mas Paulo teve esse encontro com Jesus Cristo, ele já era adulto, alguns historiadores dizem que ele tinha em torno de 35 anos, de 30 a 35 anos, ou seja, então como pode ter sido chamado desde o ventre, né? Mas é porque Deus, na verdade, isso é de acordo com a presciência divina. Então, desde do ventre da sua mãe, Deus já sabia como seria o futuro de Paulo, né? Que ele seria um perseguidor da obra de Deus, que ele teria esse encontro com Cristo e que depois ele se tornaria um grande divulgador do Evangelho e da mensagem de Cristo. Nós vemos lá que quando Deus mandou Ananias ir lá falar com Paulo, orar por ele também, o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, né? Porque Ananias estava resistente em obedecer essa ordem divina. Ele estava querendo muito ir lá, até por causa da fama de Paulo, por causa de tudo aquilo que ele já tinha feito, né? Mas Deus deu essa ordem, revelou isso para Ananias, né? Falou para ele que Paulo, né? Ele era um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, né? Então Deus já sabia do que iria acontecer e como seria o chamado de Paulo, né? Como seria a forma que Paulo agiria dentro do ministério para o qual Deus o chamou. Aqui no subtópico 2 ele fala sobre um ministério na plenitude do Espírito. Um ponto muito importante é que esse ministério aqui, justamente ele já fala disso, que esse foi um ministério desempenhado na plenitude do Espírito, ou seja, guiado pelo Espírito, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Não foi uma coisa meramente humana, não foi Paulo simplesmente por suas habilidades, Paulo simplesmente pela sua capacidade individual, não, mas ele foi na plenitude do Espírito, ou seja, tinha o Espírito Santo de Deus agindo ali na vida de Paulo e Paulo sendo um instrumento usado por esse Espírito Santo para desempenhar esse papel. Nós vemos aqui que ele fala o seguinte, que foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Então, isso fica muito evidente para nós, né? Ou seja, que no ministério de Paulo, ele não teria desempenhado o papel da forma que ele desempenhou se não tivesse ali a ação do Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo de Deus não tivesse ali agindo com ele, juntamente com ele, ali fortalecendo, guiando, dando a ele autoridade, dando a ele poder, ele não poderia ter feito tudo o que fez. Ou seja, porque ele não foi apenas um grande ministro no sentido de um grande pregador, mas operou muitos sinais, prodígios, maravilhas, suportou coisas que, humanamente falando, a gente fica imaginando que seria muito difícil se não tivesse a intervenção do Espírito Santo. Aí a gente fala muitas vezes, até confunde, né? Uma hora a gente fala Saulo, na outra hora a gente fala Paulo, mas existe uma explicação para isso, né? Lá no subtópico 3 ele fala que Deus, algumas pessoas até pensam, né, que Deus mudou o nome de Saulo, mas na verdade Deus não mudou o nome de Saulo. A Bíblia, pelo menos a Bíblia, não registra isso. Ou seja, ele não fez como o nome de Abraão, que nós sabemos que o nome de Abraão antes era Abrão, aí Deus mudou para Abraão. O nome de Sara, que antes era Sarai, Deus mudou para Sara. E no caso do apóstolo Paulo, não. Ele se tornou mais conhecido como Paulo, mas ele era tanto Paulo como Saulo, né? A diferença até o que explica, né, ele ter esses dois nomes, essa questão, é que o nome Saulo era um nome que remontava à origem do judaica, né? Ou seja, era um nome judaico, por assim dizer. E Paulo era um nome que identificava ali a sua cidadania romana, né? Então, como ele foi pregar para os gentios, e o império que dominava naquela época era o Império Romano, o nome que ele terminou sendo mais conhecido e mais usado foi Paulo, né? Que ele pregava muito para os gentios, mas tanto Saulo como Paulo eram nomes que ele usava habitualmente. A Bíblia Sagrada não fala, porque às vezes causa a impressão que Deus tenha mudado esse nome dele, né? Mas na verdade a Bíblia Sagrada não fala disso, né? Não fala que Deus mudou. Ele fala que ele tinha esses dois nomes, Saulo, que era um nome de origem judaica, e Paulo, que era um nome por causa da sua cidadania romana, né? Então nós vemos na sinopse do tópico 1, ele fala uma coisa muito importante, que fala que o ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito Santo, né? Ou seja, a importância do Espírito Santo nesse desenvolvimento do chamado do apóstolo Paulo. O tópico 2 ele fala sobre uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto.
nós vemos que sempre é muito importante nós observarmos que sempre quando ele fala do chamado de Paulo, do papel que Paulo desempenhou, da sua obra, de tudo aquilo que ele fez, a gente sempre destaca que o Espírito Santo é quem estava operando ali por meio de Paulo, né? Ou seja, quando ele fala uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto, ou seja, é uma vocação confirmada, é uma vocação autorizada, uma vocação dada por Cristo, né? Não foi apenas pela bondade de Paulo, porque Paulo era bom, porque Paulo era inteligente o suficiente. Logicamente que ele era um estudioso, nós sabemos que ele era uma pessoa que tinha um conhecimento para a época, um conhecimento elevado da lei mosaica, da Torá, até porque tem referência, ele tem estudado com Gamaliel, que era um dos maiores estudiosos da época, né? Então ele realmente era uma pessoa estudiosa, né, por assim dizer. Mas o diferencial na vida foi o Espírito Santo. Ou seja, isso ajudou com certeza, ou seja, isso veio como complemento, mas o diferencial sempre foi a ação de Deus na vida do apóstolo Paulo, né? Ele fala aqui que uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios. Ou seja, Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo o embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Então nós vemos que isso já era uma vontade de Cristo, né? Ou seja, fazer com que Paulo se tornasse um pregador, um embaixador do Evangelho de Cristo. E nós vemos aqui que até o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso, lá em Efésios no capítulo 1, versículo 1, ele fala que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ou seja, ele deixa claro que ele tinha se tornado apóstolo, ele estava desempenhando esse chamado pela vontade de Deus, né? Ou seja, não era meramente pela bondade de Paulo, pela inteligência, pela capacidade individual de Paulo, mas era também e principalmente pela vontade de Deus. E nós vemos que a sua vocação, essa vocação, esse chamado que ele recebeu de Deus, mudou o rumo da vida de Paulo, né? Ou seja, nós vemos um Paulo, antes de ter esse encontro com Cristo, era um Paulo que perseguia a igreja, era um Paulo que maltratava a igreja, era um Paulo que queria acabar com a igreja de Cristo. E aí nós vemos que depois desse encontro teve essa mudança de rumo na vida, ou seja, em vez dele continuar perseguindo, ele passou a ser um perseguido em prol da obra que ele antes perseguia. Ou seja, o objetivo dele antes era justamente acabar com a igreja de Cristo, com os seguidores de Cristo, e depois dele ter esse encontro com Cristo, ele fez justamente o contrário, né? Ele se tornou um divulgador, ele se tornou alguém que trabalhava em prol do crescimento e da divulgação da obra que antes ele queria destruir, né? Da obra que antes ele queria acabar. E na sinopse do tópico, a síntese do tópico 2, ele fala o seguinte, que a visão gloriosa do Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. Ou seja, o que mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo foi a visão do Cristo ressurreto, ou seja, foi Deus, não foi outra coisa a não ser a intervenção de Deus ali na vida do apóstolo Paulo, a ação de Deus ali e aquele encontro que ele teve com Deus. O tópico 3, ele fala sobre a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Aí nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, como ele fala aqui no primeiro subtópico, o apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades e ele era totalmente desconhecido, né? Nós vemos aqui uma coisa muito importante, geralmente quando as pessoas falam de deserto, para quem serve a Deus, para quem é cristão, já submete à prova, a dificuldades, e subentende-se automaticamente que alguém que passa pelo deserto sai, de certa forma, aperfeiçoado, né? Com um relacionamento melhorado com Deus, por assim dizer. E que deveria ser, de fato, a regra, né? Mas, na verdade, o deserto ele pode servir para duas coisas, né? Ele pode servir para aproximar aqueles que se propõem a fazer a vontade de Deus, fazer com que essas pessoas se aproximem de Deus, se aperfeiçoem, se tornem servos melhores de Deus e obreiros ou obreiras melhores na obra do Senhor, mas também para aqueles que não querem se submeter à vontade de Deus, o diabo pode usar esse mesmo deserto para fazer com que a pessoa torne o seu coração mais duro, mais resistente à vontade de Deus, mais resistente à palavra do Senhor. Ou seja, ele pode ter essa função contrária, ou seja, tanto Deus tenta usar essa situação em benefício daqueles que procuram a vontade do Senhor, quanto o diabo também, o inimigo das nossas almas, procura usar essa situação também, esse deserto, para fazer com que as pessoas se distanciem de Deus, as pessoas se tornem mais duras, mais resistentes à palavra do Senhor.
Aí nós vimos aqui as lições do deserto, né? E aqui falando, referindo-se às lições que o apóstolo Paulo aprendeu, né? As lições que ele aprendeu ali no deserto. Ele fala o seguinte, que o apóstolo sabia que ele precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Aí nós vemos, ele continua dizendo que ficou 3 anos aproximadamente entre sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Então foi um período razoável de tempo, né? Não foi uma semana, um mês, um ano. Na verdade, ele ficou aproximadamente 3 anos ali se aperfeiçoando, porque como diz aqui o próprio comentarista da lição, Paulo ele sabia que precisava aprofundar os seus conhecimentos a respeito de Cristo. Ele sabia que o caminho que ele iria enfrentar como servo, como apóstolo, como missionário, seria um caminho que iria trazer a ele muitas dúvidas, ia trazer a ele muita oposição, muita rejeição, e ele precisava estar preparado para isso, né? Então esse período foi um período de aperfeiçoamento, foi um período que ele aproveitou para se aproximar mais de Deus, de aprender mais de Deus, se tornar mais resistente a essas situações que ele iria enfrentar na hora de desempenhar o papel para o qual Deus o tinha chamado. E nós vemos aqui o subtópico 3, ele fala sobre mais lições no deserto. Nós vimos aqui que no deserto ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo, né? E aqui é um ponto muito importante, né? Que ele sabia e ele aprendeu que o evangelho era pela simplicidade. E uma coisa muito importante, que a chave que abriria a porta do cristianismo era justamente essa simplicidade. E ele ainda sabia que precisava dominar as suas paixões, precisava substituir as suas paixões pela alegria da salvação, né? A alegria da salvação deveria ser o suficiente para firmá-lo na obra para o qual ele iria trabalhar, né? A obra que ele iria desempenhar. Então é muito importante que nós tenhamos em mente que o deserto também foi um lugar que o apóstolo Paulo passou ali antes de sair para a obra de Cristo, e que foi um lugar onde Deus o preparou, o instruiu melhor para desempenhar melhor o papel para o qual o Senhor o tinha chamado, né? de apóstolo, de missionário, daquele que iria divulgar a obra de Cristo. Nós vemos que a síntese do tópico 3, ele fala que a vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto, pelo qual o apóstolo passou durante 3 anos. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro para nós, porque às vezes quando a gente passa por um deserto, nós temos que ter isso em mente, que ali pode ser uma oportunidade para nós nos aperfeiçoarmos, para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, um momento para nós aumentarmos o nosso conhecimento a respeito do nosso Deus, a respeito da sua vontade, a respeito da forma como Ele age, a respeito daquilo que Ele espera de cada um de nós, porque se nós aproveitarmos essas situações, se nós aproveitarmos esses momentos, esses desertos pelo qual nós passamos, para deixar Deus trabalhar em nossa vida, com certeza quando nós sairmos de lá, nós iremos sair pessoas mais capacitadas, habilitadas para fazer a obra para a qual Deus nos chamou. E todos nós temos um chamado. Eu acredito que todo cristão, independente dele ter cargo ou função na igreja, ele tem um chamado. Seja qual for o chamado dele, mesmo que o seu chamado seja apenas para orar por almas, orar pelos missionários, orar pelos obreiros, orar por outras pessoas, mas tem um chamado a ser desempenhado. E isso é muito importante nós termos em mente isso, e isso tem que ficar muito claro para nós não, de repente, nos acomodarmos achando que não, eu não tenho chamado nenhum, então eu não preciso me empenhar para fazer nenhum trabalho, porque eu não tenho chamado para fazer nenhum trabalho. Quando, na verdade, todos nós temos um chamado e precisamos, logicamente, do auxílio de Deus para desempenharmos esse papel. E aqui a conclusão diz que a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Então, para identificarmos isso, um ponto muito importante, que é preciso nós aguçarmos a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Ou seja, nós temos que ter essa certeza, chamado nós temos. Para o que nós fomos chamados, Deus é quem sabe, e Ele pode nos auxiliar para entendermos isso, descobrirmos qual é o nosso chamado
e desempenharmos o papel para o qual Deus nos chamou da melhor maneira possível. E se nós estivermos no deserto, se nós estivermos passando pelo deserto, devemos ter em mente e devemos ter muito claro para nós que aquilo é uma oportunidade para nós sermos aperfeiçoados e nós nos aproximarmos mais de Deus e melhorarmos o nosso relacionamento com Deus para que a gente venha desempenhar um papel melhor no trabalho para o qual Deus nos designou, para o qual Deus nos chamou. Então que você possa ficar com essa palavra, com esse resumo, que Deus possa vos abençoar. Procure frequentar uma escola dominical, é muito importante nós frequentarmos a escola dominical, é muito importante nós procurarmos aprender mais a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Logicamente eu fiz apenas um resumo, que o seu professor lá na sala vai dar mais detalhes, mais informações, e é muito importante você participar para que Deus possa operar milagrosamente na sua vida e fazer com que você desempenhe o papel para o qual Deus o chamou. Então fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até uma próxima oportunidade.